Oi, oitavo ano, espero que vocês estejam muito bem, se cuidando sempre nesse momento, isso é muito importante. Vamos iniciar mais uma aula de história. A nossa aula de hoje, vamos continuar falando ainda da Revolução Francesa, já o período final da Revolução. Vamos iniciar com a correção da atividade da aula anterior, do dia 18, que está na página 54 do livro didático de vocês. Eu coloquei aqui, né, a questão 20, uma sugestão de resposta, a questão 21, uma sugestão, e a 22. São sugestões apenas, vocês podem responder sempre com as palavras de vocês. Muito bem, nossa aula de hoje nós vamos trabalhar o período do terror e as consequências da Revolução Francesa, que já é, como eu falei, a fase final da Revolução, pessoal. Nossa habilidade é reconhecer as diversas etapas desse processo de revolução na França e as principais consequências dele. O período do terror, pessoal, ele é a fase final, né, aí do período revolucionário francês. Ele vai durar, em média, 10 meses, mais ou menos, aí, do 5 de setembro a 1793 a 27 de julho de 1794, como eu detalhei aqui para vocês. O que é terror? Por que chama-se de terror? Foi um período, o pior período mais sangrento da Revolução Francesa. Mas também a gente tem que destacar a questão política desse período, que foi muito importante. Esse terror, ele se torna oficial durante certo tempo, e esse nome foi dado por causa do instrumento usado para reprimir a contra-revolução. O que era a contra-revolução? Eram grupos que queriam ou o retorno da monarquia, o retorno do rei, ou queriam que os jacobinos saíssem do poder. Lembra que a gente estudou que tinha lá os grupos principais da Revolução, girondinos e jacobinos, onde os girondinos eram mais moderados e os jacobinos mais radicais, e os jacobinos chegam ao poder após a morte do rei Luís XVI. Então, contra a Revolução, seriam grupos que queriam principalmente aí a saída dos jacobinos do poder. Lembrando também o líder lá dos jacobinos, o Maximilien Robespierre, que também está envolvido nesse processo. O Maximilien Robespierre, que era responsável pelo tribunal que julgava as pessoas à morte. Ele mandava prender cidadãos que eram considerados suspeitos contra a Revolução, e ele cuidava desse tal tribunal revolucionário, né, que ficava em Paris, e julgava de maneira sumária, enviando milhares de pessoas à guilhotina, que, como nós vimos, é um instrumento utilizado para uma morte mais rápida durante a Revolução Francesa. As pessoas, então, morriam nesse processo, muitas vezes nem por incitar a revolução, mas por a contra-revolução, mas simplesmente por discordar, né, desse governo autoritário jacobino. Então tinha virado uma espécie de ditadura mesmo. Depois do rei, também morreu, a rainha Maria Antonieta também foi morta na guilhotina, vários aristocratas da época, também tivemos negociantes ricos mortos na guilhotina, padres e até mesmo pessoas comuns que eram denunciadas. Então é uma ditadura, a ditadura jacobina do período. Esse radicalismo todo vai gerar um período de grande medo. Então, logicamente, as pessoas tinham muito medo de morrer, medo de falar qualquer coisa contra a Revolução e serem denunciadas por alguém e mortas, presas e mortas, né? Por esses motivos, então, é que esse período é chamado de período do terror. Mas toda essa violência que os jacobinos praticaram vai fazer com que aos poucos eles percam o apoio de diversos grupos, né? Então o povo também, de modo geral, vai começar a sentir muito medo e pavor do governo dos jacobinos, né? E também vai parar de apoiar esse governo. Durante esse período do terror, acredita-se que morreram aproximadamente mais de 15 mil pessoas na guilhotina, pessoal. Também é importante a gente ressaltar, eu coloquei aqui para vocês, que a perseguição aos opositores da Revolução não foi o único feito durante essa convenção desse período. Nesse período também o governo jacobino tinha lá o Comitê de Salvação Pública, que vai realizar várias reformas. Então, como eu falei,
período do terror, mas também tiveram bastante modificações na parte política que são muito importantes para a gente compreender. Essas reformas estavam a fim de promover a igualdade. Então, nós vamos ter o sufrágio universal masculino, né? Todos os homens vão ter direito ao voto. Nós vamos ter terras da nobreza confiscadas, distribuição de terras para camponeses mais pobres, abolição da escravidão em várias colônias francesas e a fixação de preços máximos para que não pudesse subir o preço dos produtos acima de uma tabela. Essas reformas que eu falei, elas vão integrar um novo texto constitucional que entra, né, em vigor em 1793 na França. Então, essas reformas sociais que os jacobinos fizeram vai desagradar, logicamente, a alta burguesia. Lembrando que os girondinos também fazem parte lá da alta burguesia. E Robespierre, o líder dos jacobinos, também já havia perdido apoio por conta, né, de ter perseguido e mandado à morte vários aliados, ex-aliados dele, revolucionários para a guilhotina. Sem apoio e em meio a essa situação, os girondinos vão planejar um golpe para tirar os jacobinos do poder, que havia se tornado uma ditadura, então havia saído do controle, né? Essa ação dos girondinos ficou conhecida como ação termidoriana. Por que tem esse nome? Porque o Robespierre foi preso no dia 9 Termidor. Termidor por causa do calendário revolucionário. Aí eu coloquei aqui para vocês, que é mais também uma curiosidade, que durante a Revolução Francesa foi adotado outro calendário para desvincular também da questão religiosa. Então, nós temos aqui os meses do ano, o que significa e o calendário, né? Então, o Termidor seria o mês do calor e no nosso calendário ele iria aí de 19 de julho a 17 de agosto e acontece no verão. O Maximilien Robespierre, então, é preso e executado na guilhotina em 28 de julho de 1794. Então, ele mesmo que mandou muitas pessoas para a guilhotina foi executado também na guilhotina, mas a morte dele vai levar ao fim desse período de terror. Com o fim do período do terror, os jacobinos vão ser perseguidos, vários deles e executados também, e esse governo agora que entra no poder, ele vai proibir aquelas execuções sumárias que aconteciam em praça pública e vai liberar os preços novamente. A partir do golpe deles, já em 1795, eles inauguram uma nova fase da Revolução Francesa, que é o governo diretório. O que é o governo diretório? O governo diretório é um governo que vai ter apoio do exército, né? E esse governo vai ser formado por um poder executivo de 5 membros nomeados como os diretores. E o diretório também vai ser considerado autoritário. Então, nós saímos do período do terror, mas também ainda vivemos o autoritarismo aqui. Então, com a morte do Robespierre e o fim do período do terror, a França, então, é governada pelo diretório, pelos girondinos. Esse sistema, porém, que eu acabei de falar para vocês, ele vai durar apenas 4 anos, de 1795 a 1799. Nesse período, nós vamos ter um outro grupo que vai ganhar força, que são os militares. Os militares vão ganhar grande força nesse período porque a França estava vivendo outros problemas externos e os militares que participavam de campanhas para ajudar na defesa da França. E eles vão ganhar força política e prestígio nesse período. É aí que vai surgir, pessoal, a figura do Napoleão Bonaparte, é aí que ele vai começar a ser reconhecido nessa história. E esse quadro também vai gerar uma insatisfação geral, porque, como eu disse, ainda continuava sendo um governo autoritário, e mais tarde vai resultar em outro regime político. Então, a França vai sofrer outra modificação política. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês da execução do Robespierre, né, a guilhotina aqui no centro da praça, e as pessoas acompanhando finalmente aí o fim do período do terror. Enquanto os girondinos estiveram no governo diretório, eles vão, com o apoio do exército,
impedir que os jacobinos e outros grupos chegassem ao poder, muitas vezes prendendo, exilando ou mandando matar seus opositores. Esse quadro, como eu disse, então, gera uma insatisfação geral que mais tarde vai resultar em outro regime político. Nesse mesmo período é que o nome de Napoleão Bonaparte começa a se tornar famoso na França. Quem era Napoleão Bonaparte? Ele era o general do exército francês daquela época e ele vinha tendo sucessivas vitórias na carreira dele, principalmente contra a Áustria, onde havia uma disputa de poder lá pela região da Península Itálica. Mas o Napoleão vai ficar conhecido mesmo durante a campanha militar que ele realizou no Egito, entre 1798 e 99. Ele chamou muito a atenção dos interesses dos políticos franceses, justamente por conta da força que o exército demonstrava e a figura dele de liderança da época. Em 1799, o fortalecimento dos militares, então, finalmente vai dar origem a um golpe de Estado, que vai receber apoio de várias classes sociais. E esse golpe vai ficar conhecido como o golpe do 18 de Brumário. Brumário é novembro, né? Lembrando do calendário que eu coloquei ali para vocês, revolucionário, e esse golpe vai levar finalmente Napoleão Bonaparte ao poder. Bom, com o fim da Revolução Francesa, temos que falar um pouquinho sobre as consequências políticas, sociais e culturais, né, desse processo de revolução. Esse conteúdo está na página 57 do livro de vocês. A Revolução Francesa, então, insere os burgueses na política, que antes não faziam parte, lá no antigo regime. Nós vamos ter ideias liberais que já circulavam pela Europa, né, principalmente também relacionadas ao iluminismo, que vão passar a orientar a economia. Os franceses, todos eles vão pagar impostos. Isso não quer dizer que resolveu o problema da desigualdade, mas agora todas as classes tinham que pagar impostos. No entanto, o acesso à vida política vai se restringir apenas à alta burguesia, com a adoção do voto censitário, ou seja, o voto vai ser por critérios econômicos. Essas conquistas da burguesia vão representar o início de um novo período histórico. Então, nós saímos da Idade Moderna e entramos na Idade Contemporânea, pessoal. Por isso que a Revolução Francesa é tão importante. E os efeitos dessas mudanças políticas não vão influenciar somente a França, a Europa. Eles vão atingir também a América. Como proposta de atividade dessa aula, eu vou pedir que vocês realizem as atividades da página 57 e 58 do livro didático de vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula de História.